Boa noite a todos. Havendo número regimental legal, vamos dar início à 215ª sessão ordinária do 6º período legislativo de 2019. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente recebido. Boa noite a todos. Poder Executivo. Cantagalo, 9 de outubro de 2019. Ofício, Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, número 243/2019. Assunto: prestação de contas do mês de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a prestação de contas do mês de setembro de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social. Atenciosamente, Jussara Figueira de Paula, secretária municipal de Assistência Social, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social. Poder Legislativo. Projeto de Lei número 80/2019. Institui a Marcha para Jesus e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a Marcha para Jesus a ser realizada anualmente no segundo sábado do mês de setembro. Parágrafo único. O evento instituído no artigo 1º fica incluído no calendário oficial do município de Cantagalo. Artigo 2º. O Poder Executivo disponibilizará a estrutura para a realização do evento. Artigo 3º. A Marcha para Jesus será realizada de acordo com o circuito determinado pelos organizadores do evento, em consonância com o Poder Executivo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 10 de outubro de 2019. Oséias da Silva Pereira, vereador, PSB. Justificativa. O projeto em tela objetiva regulamentar o evento que já é realizado no nosso município, instituindo no calendário oficial do município, para que anualmente a data seja celebrada sempre no mesmo mês, havendo assim tempo para os organizadores programarem o evento. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 10 de outubro de 2019. Oséias da Silva Pereira, vereador, PSB. Projeto de Lei número 81/2019. Institui no calendário oficial do município o Dia do Socorrista e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município o Dia do Socorrista, a ser comemorado anualmente no dia 11 de julho. Parágrafo único. Para efeito desta lei, considera-se socorrista o indivíduo leigo habilitado para prestar atendimento pré-hospitalar e credenciado para integrar a guarnição de ambulâncias do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, de acordo com as normas da Portaria número 824/GM, de 24 de junho de 1999, do Ministério da Saúde. Artigo 2º. No Dia do Socorrista, o Poder Executivo, por seus órgãos competentes, deverá articular-se com entidades representativas do setor, visando apoiar e promover atividades comemorativas da data, que deverão ser extensivas ao público em geral. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 10 de outubro de 2019. Oséias da Silva Pereira, vereador, PSB. Justificativa. O projeto em tela visa homenagear e valorizar uma classe que não mede esforços para aprender técnicas que fazem diferença no auxílio e na prestação imediata de socorro e que, portanto, merece ser lembrada com muito carinho em nosso município. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 10 de outubro de 2019. Oséias da Silva Pereira, vereador, PSB. Projeto de Resolução número 14/2019. Ementa. Concede o título honorário de cidadão cantagalense ao ilustríssimo doutor Antônio Renato da Veiga Costa. Artigo 1º. Fica concedido com fulcro no artigo 1º, incisos 1 e 3 da Resolução número 546/2017, título honorário de cidadão cantagalense ao ilustríssimo doutor Antônio Renato da Veiga Costa. Artigo 2º. Ao homenageado será conferido um diploma alusivo à honraria. Artigo 3º. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene da Câmara Municipal de Cantagalo, convocada para esse fim, em data e horário a serem estabelecidos junto à mesa diretora desta Casa Legislativa. Artigo 4º. As despesas para execução desta resolução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 10 de outubro de 2019.
Ocimar Merim Ladeira, Pulunga, vereador-presidente, PSD. Justificativa. A presente propositura justifica-se em homenagear o advogado Dr. Antônio Renato da Veiga Costa, personalidade pública que presta relevantes serviços em nossa sociedade, ao exercer com destaque o cargo de advogado do SINSECAM, Sindicato dos Servidores Públicos das Autarquias e das Fundações do município de Cantagalo, e em seu escritório particular. Dr. Antônio Renato é um exemplo que dignifica a vida comunitária, de perseverança no ideal de bem servir, pela sua luta, pelo seu trabalho em favor do progresso da justiça. Nascido em 10 de dezembro de 1960, na cidade de Cordeiro, é filho de José de Oliveira Costa e de Vicência Lúcia da Veiga Costa. O homenageado é casado com a cantagalense Ângela Maria Estoduto Noronha Costa, desde maio de 1987, e dessa união nasceram uma filha e 2 filhos, que são eles Amanda, Arthur e Alexandre. Reside em Cantagalo desde 1990. Dr. Antônio Renato formou-se em Direito no ano de 2004 pela Faculdade Estácio de Sá, em Nova Friburgo. Após a sua graduação, passou a advogar em escritório próprio. Ao longo de sua carreira, prestou assessoria jurídica à Prefeitura Municipal de Cantagalo, sendo de janeiro de 2005 a maio de 2006 na Secretaria Municipal de Saúde. E de maio de 2006 a 31 de dezembro de 2012, exerceu o cargo de assessor jurídico na sede da Prefeitura Municipal de Cantagalo. De janeiro de 2013 até a presente data, exerce a função de advogado do SINSECAM, oferecendo aos associados serviço de excelência por ser um profissional experiente e qualificado. Sempre preocupado em manter constante contato com as tendências mais atualizadas do mundo jurídico, de modo a aliar dinamismo e excelência. Além disso, a atuação do Dr. Antônio Renato é marcada pelo compromisso com os princípios da ética profissional, garantindo uma sólida relação de confiança entre o seu escritório, seja o particular ou no SINSECAM e seus clientes. A principal meta do Dr. Antônio Renato é proporcionar assessoria jurídica segura e confiável, garantindo a satisfação dos seus clientes. Dr. Antônio Renato conhece muito bem os problemas e as demandas dos servidores públicos municipais e, assim sendo, recebe a todos os servidores que procuram por seus serviços com reconhecida competência e seriedade no trato dos direitos desses servidores, e isso o coloca como um importante parceiro do SINSECAM, garantindo um atendimento satisfatório à categoria. Portanto, considerando toda a sua extensa trajetória de extremada dedicação e compromisso com a justiça e direitos dos clientes, entendemos ser o Dr. Antônio Renato da Veiga Costa merecedor desta homenagem, pela qual conto com o apoio dos nobres vereadores. Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 10 de outubro de 2019. Ocimar Merim Ladeira, Pulunga, vereador-presidente, PSD. Requerimento número 62, 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Carlos Tadeu da Silva Leite, vereador subscritor, com fulcro nos ditames legais e usando das prerrogativas que lhe garantem suas atribuições nesta edilidade, requer, após apreciação e votação do egrégio plenário, que seja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal, para que o mesmo, através da Secretaria Municipal de Cultura, envie a esta casa relação de todos os eventos culturais, artísticos, esportivos, festivais, de lazer e datas comemorativas instituídos por lei ou decretos municipais, além daqueles já tradicionalmente realizados no município, assim como os feriados e pontos facultativos. Justificativa. Visando termos e informações referentes a todos os eventos e datas comemorativas instituídas por lei ou por decretos municipais, assim como os feriados e pontos facultativos, assim sendo, ficaremos inteirados sobre assuntos que são de interesse comum da sociedade cantagalense. Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 10 de outubro de 2019. Carlos Tadeu da Silva Leite, vereador, DEM. Convido a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos 5 e 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Segundo a ordem de inscrição, convido o vereador Paulo Henrique para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal de casa aí, pela Rádio Anunciação, os internautas também, povo presente, boa noite. Primeiro assunto que me traz à tribuna aqui é só mesmo para a gente fazer um esclarecimento, né? Com relação a Expresso Pinto e Palma, aquele horário de 22h20, que seria suspenso pela empresa, né? Então, no dia 1º de outubro, eu recebi essa demanda de um munícipe, até mesmo explicando, né, o que fala o contrato, né, que o município tem com a empresa, citando lá os artigos, né. Imediatamente eu encaminhei isso no mesmo dia 1º para o Eduardo, que é o chefe de gabinete, e esse encaminhou a Ademir, que é o nosso secretário de trânsito, né, para que tomasse as medidas necessárias. Imediatamente, a Ademir entrou em contato com o Expresso, porque essa decisão foi tomada de forma unilateral, sem participar o executivo, e no mesmo dia, então, o horário foi mantido, né? E vai se ver aí essas situações, para que não aconteça de novo. Se tiver de tomar alguma medida, que seja junto ao executivo, para que não haja essa situação nas redes sociais, que é uma ferramenta sadia, mas muitas vezes as pessoas, né, usuários, aproveitam e colocam coisas que não são verdades. Então, esses são os fatos, o que aconteceu com relação a esse horário, que foi mantido, aliás, nem chegou a ser suspenso. E daqui para frente, estreitar esse relacionamento, né, com a empresa, já que é a única que nos presta serviço aqui no município, com o secretário de Defesa Civil, e evitar esses estresses desnecessários que a gente acaba passando. Mas está tudo sob controle nesse aspecto. Uma parte, vereador. Pois não? Naquele dia eu havia comentado aqui sobre a situação de que eu levei um ofício a Expresso, infelizmente não pude estar com os proprietários, colocando exatamente situações problemáticas com relação a essa linha, não só das 22h20, mas também as outras linhas que atendem Boa Sorte, que eu tenho recebido pelas redes sociais, pelo Zap, solicitações de atuação no sentido de pedir informações sobre problemas mecânicos que há nos ônibus, a questão da velocidade excessiva e também teve também, me parece que um dia em que um ônibus não tinha um farol e tudo mais. Então, essas situações inseguras, né? E aí eu coloquei essas demandas num ofício e entreguei naquele dia em que essa situação pipocou nas redes sociais. Deixei lá, a menina me recebeu muito bem, falou que seria respondido, ainda não recebi a resposta, mas aí no final da tarde, início da noite, eu tive a oportunidade de saber que naquele mesmo dia a Expresso havia voltado atrás no sentido de não extinguir
essa linha de 22 e 20, né? De modo que eu achei com toda certeza que foi uma atitude unilateral, que a Expresso não poderia tomar essa atitude unilateral, porque tem todo um ordenamento de leis e de atribuições que são específicas do poder público, porque isso é uma concessão pública, as linhas são concessões públicas, né? Naquele dia tranquilizamos, eu me posicionei aqui na Câmara, tranquilizamos os munícipes no sentido de que essa linha não estava, naquele momento, mais em risco de extinção. De modo que isso talvez tenha criado para a gente um aprendizado, e também para a empresa, um aprendizado de que a empresa não pode tudo, de que há regras que têm que ser seguidas, né, e de que tem que investir mais na qualidade do serviço. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador, só veio aqui agradecer a minha fala, com uma explicação bem peculiar, né, que a senhora, Vossa Excelência tem com relação aos assuntos, né? E até mesmo uma situação, como a gente só tem essa empresa, provavelmente no futuro, uma nova licitação, há situações que nós temos 3 passageiros só nesse horário para o destino desses distritos, então é um problema também, mas temos que ver também uma solução. São 3 passageiros que tenha um, mas tem que chegar ao destino, porque necessita utilizar o transporte público. E também o questionamento, né, o porquê nós temos bons carros da linha Cantagalo e Cordeiro e nós não temos por distritos. Então, são situações que, com certeza, com essas inércias que acontecem, às vezes, né, tanto do poder público com relação a esse assunto, vai alavancar uma solução para poder estar atendendo da melhor forma possível. Obrigado aí pela sua fala. Também outro assunto que me traz à tribuna, né, não só com relação a requerimentos, né, com relação à saúde, com relação a exames atrasados, com relação à falta de medicamentos nos postos, com relação ao atendimento ruim de alguns profissionais nos postos de saúde, isso também bomba aí nas redes sociais, né? E a gente tem que procurar saber dos fatos, né, para poder estar até se posicionando. Eu evito muito, o vereador Sérgio, estar lá respondendo nas redes, porque ali as pessoas às vezes escrevem coisas que não cabem, né? E a emoção fala mais que a razão, e a gente também tem que se controlar com relação a isso. Mas a gente conversando com o prefeito Guga sobre essa situação, ele acha que os requerimentos com relação a isso é algo natural, ele acha que a lei que vai chegar lá da autoria do vereador Hugo com relação a isso também é algo natural. Só que tem o seguinte, ele tem que se posicionar de forma seguinte, tem casos e casos, né? A gente pode ter um problema de uma endoscopia que está na frente, mas tem uma endoscopia mais grave que veio depois. Então isso aí tem que também ser falado. Pode ser que essa pessoa que veio depois está com sangramento, uma situação pior do que o outro. Então, são decisões que têm que ser tomadas e vai realmente entrar na frente, não tem jeito, né? E também as ações judiciais, que não tem como. Agora, não é da prática dele, não é a autorização dele, está fazendo qualquer favorecimento na saúde, né? Isso aí, ele faz questão de que frise bem isso, que jamais vai usar, ainda mais a saúde, né, porque é algo não justo com as pessoas, né, que mais precisam, mais sofrem, está utilizando isso com esse mecanismo. Então, ele deixa bem claro aqui que nunca foi prática dele e nunca será, porque tem ali dele um governo sério, que sempre foi, e chegou lá sem esses mecanismos. E também falar o seguinte, alguns remédios estão faltando na rede pública, sim, mas já está dando vazio, vereadores, as licitações, porque tem que se praticar o preço que o Tribunal de Contas manda praticar. Então, alguns remédios, realmente, já a segunda licitação está em vazio e vai ter que ver o que vai se fazer. Mas realmente acontece. E também falar, né, infelizmente, a saúde é um problema nacional, para nós que dependemos do SUS, né, do poder público se tratar. Vale a pena repetir, não para os senhores aqui que já estão sabedores dessa situação, mas para quem não está escutando lá fora, e às vezes é para a rede social e fala coisas que não cabem, né?
Então, por lei, nós temos que gastar 15% do nosso orçamento com a saúde no município. Fora os repasses do Estado e do Federal, nós estamos gastando quase 30%. E a gente não consegue dar vazão a todas as demandas. Obviamente, se o governo pudesse, né, do mais simples caso ao mais grave caso, para a Secretaria de Saúde não teria fila nenhuma, mas não é uma realidade nossa. A demanda é bem maior, né, com relação ao que nós temos de receita para gastar. Né? Aí eu vou falar que nós estamos gastando também com a educação quase 30%. Então a conta não está fechando, não fecha realmente. Né? Isso é uma situação grave, mas que a gente também tem que falar. Não é defender, talvez, algumas falhas que nós também temos, que é natural termos, né? Mas uma realidade é essa. Quiçá, né, futuramente, as coisas melhorando, a receita evoluindo, nós vamos ter de uma simples caso de doença ou mais grave, tudo resolvido na secretaria. Pois não? Quem primeiro? Pois não? Está funcionando, não? Está funcionando, sim. Oi. Está funcionando. Obrigado pela parte, vereador. Eu concordo com a fala de Vossa Excelência. Entendo todas essas situações, porque eu trabalhei dentro da área de saúde, então eu compreendo todas essas situações, mas o que eu consigo, Vossa Excelência já trabalhou dentro de uma empresa privada, sabe como que funciona, eu acho que está faltando um pouco na saúde, aqui não desmerecendo o secretário, não desmerecendo o governo, nada disso, mas eu acho que falta um pouco na saúde, tentar pensar mais na frente. Eu fiz a indicação nessa casa, pedindo ao Executivo que informatizasse todo o sistema, porque você vê hoje a questão da Unimed, hoje, por exemplo, ninguém se faz 2, 3 tomografias na Unimed sem que passe num quadro para avaliar. E o que acontece na saúde, eu pelo menos eu entendo isso, o seguinte, o médico que está lá atendendo no dia a dia, a pessoa sentiu alguma coisa, o médico vai passar o exame. Ele não quer saber se a prefeitura tem dinheiro, se não tem, se tem dotação. Então, para o médico é mais cômodo, ele passa e a secretaria se vira, só que ele não está olhando o lado financeiro da secretaria. Então, acho que o secretário tem que olhar isso. O secretário tem que criar mecanismo para que economize sem deixar de atender. Então, eu, quando sugeri aqui que interligasse todos os postos de saúde, parece que o Tadeu também já fez uma indicação nesse sentido, no sentido de quê? De que economizasse para sobrar mais, para que não ficasse essa falta. Eu tenho evitado de fazer alguns questionamentos nas redes sociais, eu vi a fala de Vossa Excelência lá nas redes sociais, porque eu acho que a gente vai alimentar uma coisa que a gente ainda não tem uma solução. Então, acho que a gente tem que criar essa solução. Então, eu acho que o secretário tem que sentar com o seu corpo técnico, dizer, gente, o que a gente pode fazer para que a gente consiga diminuir essa fila, diminuir essa quantidade de medicamento que se passa. Eu lembro que eu trabalhei, quando eu estava no hospital, o remédio que mais tinha problema lá era a dipirona, porque era cartelas e cartelas. Depois que eu centralizei na época a farmácia e botei lá dentro uma farmácia única, que acabei com os postos de atendimento lá dentro, o dipirona caiu por menos de 1/3. Então, eu acho que a secretaria tem que criar esses mecanismos, ele tem que já estar pensando na frente, tem que criar mecanismos para se economizar, porque às vezes se faz 2, 3 exames para um e vai faltar para o outro. Então, eu acho que o caminho é esse. Então, eu concordo com a fala de Vossa Excelência, eu entendo que a prefeitura gasta muito mais do que é exigido por lei com saúde, mas acho também que a secretaria tem que criar esses mecanismos. Entendeu, vereador Paulo? Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador. Concordo com Vossa Excelência. Realmente, eu estive hoje conversando com o secretário de Saúde, muito rapidamente, até mesmo para aqui nessa tribuna a gente não falar nenhum equívoco, né? Mas eu lembro que o prontuário eletrônico já era para estar funcionando há algum tempo. Eu também realmente tenho que ver por que a coisa não evoluiu para esse lado, né? Então, seria uma solução, né, essa interligação.
e com certeza verificar as urgências, né? É o que o secretário falou, Paulo, quando chegar aqui uma autorização de exame, ou um pedido de exame, desculpa, né? Vai muito do diagnóstico lá, se é média ou alta complexidade para atender. Então, isso vai acontecer um dia, eu vou ter um problema de endoscopia ou vesícula mais simples e um problema mais sério. Então, esse aí vai ter que realmente estar passando à frente e até mesmo a ação judicial. Pois não, vereador Bosco. Muito obrigado. Vou voltar àquela situação da lista que define uma ordem de execução dos procedimentos cirúrgicos, né? Eu acho que essa lista, em determinados casos muito específicos, que estabelece essa ordem, pode ser mudada. E pode ser mudada em que situação específica? Quando houver um laudo médico definindo a urgência de uma situação, ou a extrema urgência de uma situação. É claro que isso é prioritário, a prioridade fundamental, e aí tem que passar na frente, porque se tem risco de vida, né, se o caso complicou muito rapidamente, as pessoas são únicas no sentido do funcionamento do seu corpo. De vez em quando a coisa avança muito rapidamente, e aí você tem que, para salvar uma vida, né, fazer com que ela tenha prioridade. Então, isso se resolveria, ao meu ver, com laudo médico, né? E aí isso respaldaria até a prefeitura. Por que passou na frente? Olha aqui, ó. Tem a comprovação do médico falando que o procedimento é de extrema urgência. Portanto, isso poderia sedimentar um procedimento de que tem que passar na frente. Não tem jeito, porque corre risco de vida. São as minhas observações no sentido de que a lista é importante, sim, para dar visibilidade. Quais são os critérios para a montagem dessa lista? Temos que ver, será que é ordem de chegada, complexidade, alguma coisa assim? Mas uma coisa que tem que definir a prioridade máxima é o agravamento extremo do caso e um laudo médico definindo o que tem que fazer. Não pode deixar de fazer porque o risco é muito grande. Aí teria o argumento necessário para que a prioridade seja dada a esse caso. Muito obrigado. Senhor presidente, só quebrando o protocolo para falar sobre a fala de vereador Bosco, o hospital já usa esse critério, 1, 2, 3, ou verde, amarelo e azul. Então, acho que é outra sugestão que a prefeitura pode utilizar. Vamos botar verde, amarelo e azul, o médico vai dizer lá, ó, prioridade 1, 2, 3 e 4, e aí vai definir a lista. Coisa que é simples. Obrigado aí, vereadores. Mais alguma parte para me finalizar? Vereador Hugo. Quer finalizar depois? Não, pode apartear. Quem sabe algo que Vossa Excelência precisa de um retorno, né? Entendi. Primeiro, falando sobre a questão da Pinto e Palma, né, do ônibus, né, eu acho que foi um trabalho conjunto, né, dos vereadores, da população de uma forma geral, principalmente os moradores de Boa Sorte, e o executivo também, que foi acionado, né, por nós. E eu entendo que as redes sociais hoje têm uma importância fundamental nesse processo democrático, nessa relação entre o legislativo com o executivo. A gente sabe que às vezes um ou outro exagera, né, mas no fundo, quando tem uma reclamação, algo tem que ser feito, a gente ouve, a gente lê e a gente procura filtrar o que realmente é necessário, o que realmente é importante. Mas eu vejo que hoje é um canal aberto com a população e que faz com que a população participe mais da administração pública, né, e também do nosso trabalho como vereador. Então, entendo que essa situação do ônibus de 8h20 demonstra isso, o quanto é importante a rede social e o quanto é importante o trabalho do vereador também perante o executivo. Com relação à saúde, que é o tema que sempre gera um interesse muito grande de todos nós, né? A situação do remédio, a gente já vem falando isso desde o início do nosso mandato, e parece que não é uma coisa de agora, né? Dos outros governos também aconteceu isso,
E, na minha opinião, a saída para isso é o consórcio público, né? Já foi tentado várias vezes, infelizmente não deu certo por vários motivos diferentes, mas eu acredito que num futuro muito breve o que vai se resolver, principalmente com relação à situação dos remédios, é o consórcio público. E eu defendo fazer esse consórcio de uma forma restrita à nossa região, né? De Friburgo até Madalena, por exemplo. Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Trajano, Macuco, São Sebastião do Alto, Madalena. Eu entendo, e Duas Barras. Eu entendo que não pode sair muito disso, né? Tendo Friburgo como município cabeça na situação, por ser o maior município, sem a menor sombra de dúvida. Quando se expande isso, Petrópolis, Silva Jardim, se perde um pouco da identidade da região. Então eu entendo que o consórcio é a saída para o medicamento e para outras questões também. Mas para o medicamento é uma coisa mais fácil e temos vários exemplos, não só no estado do Rio, mas também em outros estados. Com relação à questão da saúde como um todo, exames, cirurgias, né, que Vossa Excelência disse, o vereador Sérgio disse muito bem, a questão da informatização é fundamental, né? Em Macuco, eu sigo como exemplo Macuco, porque é um município que tem dado passos largos na administração e deu certo. Então, acredito que Cantagalo tem também que buscar isso o mais rápido possível. Foi uma das justificativas para que a gente aprovasse aqui o aumento do valor da internet, toda aquela confusão que se deu. Então, é uma das formas de fazer com que a saúde trabalhe de forma mais eficaz. E outra questão também que eu defendo é uma gestão pessoal um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais direta com o funcionário da saúde, né? Eu não sei hoje como é a relação do secretário com os servidores da saúde de uma forma geral, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal que atende nos postos de saúde, mas eu entendo que é necessária uma atenção especial do prefeito. As duas maiores secretarias do município são saúde e educação. A educação a gente vê que está andando muito bem, graças a Deus, mas a saúde a gente vê falhas, né? E eu entendo que é o momento que o prefeito tem que tomar uma posição mais firme com relação a isso, ter mais contato com o servidor, não deixar isso só para o secretário. Vai no posto de saúde, entra no posto, ouve os funcionários, o que está acontecendo, o que vocês estão precisando, né? Por que aqui está demorando tanto o atendimento? Vai até o médico, se necessário for. O médico é funcionário do prefeito. O prefeito tem que ter o poder sobre o médico de exigir um trabalho bem feito. Mas falando diretamente, Cantagalo é um município pequeno, com poucos funcionários, se comparado a Friburgo, a Rio de Janeiro, e eu acho que o que está faltando é uma aproximação maior junto aos funcionários da saúde. Talvez isso dê um resultado legal. É a minha opinião. Obrigado. Vereador, tem um minuto para fazer as finais. Acabou as partes, então, presidente? Pena. Mas, concluindo, então, a posição aqui hoje, né, a preocupação, eu acredito que a sugestão do vereador Hugo, ela é procedente. A gente vai levar o prefeito, né, para poder estar visitando mais os postos, né, os PSF da saúde. Tem um elogio na rede lá social do posto lá do Guzmão, né, Dantas Guzmão, porque de excelente atendimento, excelente qualidade, em contrapartida fala mal de outros postos. Eu não vou aqui citar, até mesmo para a gente não estar criando nenhuma injustiça, né? Mas pelo menos um posto de saúde aqui no centro da cidade está funcionando bem em forma de atendimento, tempo, atendimento do médico junto aos pacientes, né? Mas vou levar essa sugestão ao prefeito. Mas o que define hoje a minha posição aqui, na minha fala, que ele falou comigo, Paulo, olha, pode falar lá, jamais eu vou usar a saúde para qualquer benefício político. Nunca fiz e não vou fazer. Se está existindo alguma forma de favorecimento, não é conhecimento dele. Então ele pediu que falasse isso aqui e afirmasse isso,
que realmente às vezes tem umas demandas que ligam para ele, mas vai verificar a questão da urgência, da necessidade junto lá ao Edmilson, que faz um trabalho extraordinário lá com relação a isso, até mesmo com transferência de pacientes, né? Quando a gente não consegue via judicial, porque aí tem que internar em particular, mas ele tem conseguido nas redes públicas. Seria essa a minha fala hoje. Boa noite, obrigado. O vereador Oséias, por favor, da tribuna. Boa noite, presidente, senhores vereadores, boa noite, munícipe, internautas. Hoje eu venho nessa tribuna, presidente, falar sobre duas indicações que foi lida na sessão passada, que viabilize a possibilidade da instalação de bebedouro em todos os postos de saúde da família na secretaria para atender a população. Eu estive aqui no Nicolau, até existe um bebedouro ali, mas não está em boas condições de funcionamento. Então é pedido dos pacientes que frequentam os postos de saúde, a secretaria. Então deixo aqui essa indicação e sei que o executivo e o nosso secretário de saúde não medirá esforço para atender essa indicação para atender nossos pacientes e aqueles que vão ali para resolver suas situações. A outra indicação é a limpeza do córrego Lavrinhas. Eu fui convidado por alguns moradores do bairro São José e estive ali tirando umas fotos. Até imprimi aqui nessa casa umas fotos e enviei para o nosso prefeito, a altura do mato que se encontra ali, criando uma grande barreira, cercando o lixo. E a munícipe que me convidou para ir lá ver a situação, fica envergonhada da quantidade de lixo que se encontra em frente à sua casa, e ela vê as pessoas passando e olhando para ela, ela se sente envergonhada, que ela fica assim, será que eles estão achando que sou eu que jogo esse lixo aí? Então deixo aqui essa indicação. Essa indicação, ela também reclamou que está aparecendo muito ratos, animais vetores de doença que contribuem para a proliferação de caramujo em toda a sua extensão do córrego ali. Então deixo aqui essa indicação também. Quero falar também, eu apresentei nessa casa o projeto dos primeiros socorros na Secretaria de Saúde para alguns funcionários. E não poderia deixar, aí eu estou apresentando nessa casa hoje o projeto O Dia do Socorrista, para homenagear e valorizar essa classe que não mede esforço para atender, para aprender técnica que faz a diferença no auxílio na prestação imediata do socorro. Então essa classe merece ser lembrada com muito carinho em nosso município. E o outro projeto é a Marcha para Jesus, que já é realizado todos os anos em nossa cidade. Tem à frente ali o pastor Alexandre, uma pessoa que tem muita disposição para fazer esse evento dos evangélicos. Então estou aqui criando aqui esse projeto que é para regulamentar o evento que já é realizado em nosso município, instituindo no calendário oficial do município, para que anualmente a data seja celebrada sempre no mesmo mês, havendo assim tempo para os organizadores propagar o evento. Então esse projeto é só mesmo para regulamentar o evento evangélico que já é realizado. É só isso, presidente, que eu tenho para falar. Só quer usar um pouco do meu tempo? Não, que o Zé Dalton, como presidente, esqueceu de ligar o aparelho do Paulinho. Falar, se Vossa Excelência permitir, é claro. Pode. No dia que eu agradeci as pessoas que... Eu tenho tempo sobrando nessa casa, que eu sempre falo pouco, presidente. Eu esqueci de agradecer, agradeci o pastor Everton, a Câmara, os meus amigos, o doutor Edmilson. Agradeci a todos os amigos, esqueci de agradecer o Guga de Paula também, que ficava ligando sempre,
e não podia deixar esqueci, né? Passou, então ele sempre ligava, e Vossa Excelência, então, já está agradecido. Até minha esposa falou que eu não poderia ir lá em casa falar sobre política, mas visitar poderia, né? É uma brincadeira que ela fez com ele. Outra coisa é sobre os políticos hoje. A gente não pode, quando se vier a gente não pode a gente fazer de médico, né? Primeiro o médico tem que se analisar o caso da pessoa, tanto o médico como o hospital lá, o médico do hospital, né? Não precisa ser o médico do SUS. Às vezes você vai no SUS, ou na Aliança, ou no SAF, sei lá, mas se piorar, pode ir num pronto-socorro do hospital, que é a prefeitura que paga, e analisar que precisa ser feita a cirurgia. Eu estou falando isso porque a gente às vezes fala para um cidadão, uma pessoa, que a gente não é médico, a gente não pode dizer se é urgente, se caso tem que ser feita a cirurgia. A gente fala para se respaldar, né? Porque senão cada virando política, a vereador Serginho falou, então isso podia criar um sistema, desde que o médico falar que é urgente, operava a pessoa, né? Igual no meu caso, fiquei 5 meses esperando, porque o médico falou que podia esperar 5, 6 meses, né? Até 1 ano, 2 anos. Se eu tivesse mais velho, eu não precisava nem operar, mas era grave. Só isso que eu tinha que falar. Se a gente cria... a gente não podemos, nós políticos, passar pelo médico e dizer que isso é urgente, né? Sim, o médico dizer que é urgente ou não. É só isso. Às vezes o eleitor não tem a compreensão, quando a gente fala que tem que ter um pedido médico que precisa ser feita cirurgia, operado, ou está doente. É isso que eu ia deixar bem explicado. E também agradecer ao prefeito por ter ligado para mim e me deixado o que eu precisasse, como vocês, meus amigos, o que eu precisasse podia ser ajudado, como deixa os outros, os munícipes a par do que precisam, né? Deixa o doutor Edmilson à disposição. É só isso que eu queria falar, mas já estava no final, então não queria falar nada. Obrigado, vereador Oséias. Vereador também, Zé, que é uma... Obrigado, vereador Zé. A gente vai quebrar o protocolo, até porque Vossa Excelência não falou a respeito da situação de saúde. Mas como o presidente falou, eu ia pedir uma parte ao vereador Paulo. Eu também entendo, eu concordo com essa lista. Eu acho que essa lista, divulgação dessa lista só vai melhorar, só vai mostrar para as pessoas como estão andando essas cirurgias. E a questão da urgência, é só o médico que pode dar essa urgência. O médico, quando o médico colocar a urgência, ela tem que ser cumprida. Quando uma ordem judicial for dada, ela tem que ser cumprida. Então, eu concordo plenamente, acho que a secretaria precisa se organizar, porque eu estava conversando com os vereadores o seguinte: ficou quanto tempo aí sem fazer cirurgia, pequena cirurgia? Ficou aí 6 meses, 1 ano, não sei, vamos dizer assim, no mínimo 6 meses. Todo aquele pessoal que foi encaminhado pelo cirurgião para uma cirurgia letiva, uma cirurgia de rotina, foi encaminhado e é passado um risco cirúrgico. Esse risco cirúrgico se faz. Passou 3 meses, ele perdeu a validade. Então, passou 6 meses, começou a fazer a cirurgia. Aí começa a chamar, vereador Emanuela, mas meu risco cirúrgico está perdido. Paulinho, e vai por aí afora. E muitas das vezes você chama 10 pessoas que estão na fila há muito tempo e vai chegar lá na frente um que estava menos tempo e está com o risco cirúrgico dele em dia. Então, deveria se pensar numa organização, passa-se o pedido, mas a cirurgia não está sendo feita, tem que aguardar, porque isso é jogar dinheiro no ralo. O município faz esse risco cirúrgico, paga ele. Às vezes eu conheço casos aí de risco cirúrgico que foram feitos risco cirúrgico 2 vezes, 3 vezes, e não chegou a fazer a cirurgia. Nos exames dos postos de saúde, por exemplo, eu já falo isso desde 2013, vai-se num médico no posto de saúde, agendado, o médico passa o exame, você leva 1 mês para fazer o exame,
15 dias para resolver o resultado, senão é melhor das hipóteses. Depois leva 2 meses para voltar no médico. Os exames perderam a validade. Foi jogado no ralo o dinheiro público. E aí chega lá o médico e fala assim, seu exame estava ruim, eu estava bom, mas isso já perdeu o prazo. Mas perdeu o prazo por quê? Porque não existe uma organização de reagendamento. Esse reagendamento, por exemplo, passou um exame para o senhor, bom, tem que ter um prazo para retorno. E esse prazo tem que ser cumprido. Então tem muitas coisas que a gente vem falando, vem batendo nessa casa e que às vezes não é ouvido, deveria ser ouvido para melhorar o atendimento nas nossas unidades de saúde e principalmente na Secretaria de Saúde. Obrigado, vereador, pela parte. Uma boa noite a todos. Dando sequência aos trabalhos, vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e votação o projeto 065, de número de 2019 desse ano, que institui o Dia de Agente Comunitário, de Agente Endemia e Combate, de Agente Endemia e do vereador José Augusto Filho, para única discussão e votação. Projeto de Lei número 65, 2019, institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate de Endemias no município de Cantagalo. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate de Endemias no município de Cantagalo, a ser comemorado anualmente no dia 4 de outubro. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 5 de setembro de 2019. José Augusto Filho, Zé da Uta, vereador, PSL. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto, ele chateia um pouquinho o vereador Sérgio, porque diz que tem dia para tudo, né? Mas, vereador, eu já falei com Vossa Excelência, o que acontece? Pode se comemorar mais de um profissional num dia, conforme se comemora mais o dia de um santo, mais um dia. Então, isso não vem ao caso, né? Então, esse projeto, na verdade, a minha posição é homenagear os agentes de saúde e agentes de endemia que fazem um belo trabalho na nossa cidade, né? Então, a intenção é fazer uma homenagem a eles e que a Secretaria de Saúde veja a possibilidade de fazer algo por esses agentes de saúde e endemia nesse dia que os senhores, com certeza, né, pelo carinho que os senhores têm pelos agentes de saúde e endemia, irão aprovar esse projeto de lei. Obrigado e conto com o voto dos senhores. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, eu não fico chateado, não. Eu só gostaria que realmente esses dias fosse lembrado, que não ficasse só no papel. Esse é o grande problema. E aí, o vereador Tadeu fez hoje uma indicação, um requerimento, me parece, fez um requerimento, solicitando que a prefeitura informasse que data que comemora o quê. Porque agora tem mais um projeto do vereador Zé aqui, que eu vou pedir vista no projeto, quando for votar, eu vou pedir vista para pelo menos uns 40, 50 dias, até responder a informação do vereador Tadeu, para que a gente saiba se vai ter dia também para o projeto do vereador Zé. Mas eu não fico chateado, não, eu vou votar a favor, só eu acho que tendo um dia para comemorar o Dia do Agente Comunitário, a Secretaria de Saúde tem que fazer algo nesse dia, porque senão a lei já nasce morta. É só por isso. Está em discussão o projeto do vereador Zé Augusto. Não haver quem queira discutir, passamos à votação. O vereador que concordar, permanece como está. Então, aprovado por unanimidade dos presentes. Colocando aqui mais outro projeto temos para a única discussão e votação também o projeto de resolução do 012/2019, que concede o título honorário de cidadão catagalense do senhor Cláudio Saionato Pará, que eu já falei que é o papel que todo mundo conhece, né? Que é do vereador Antônio Geraldo. Peço a leitura desse projeto. Projeto de resolução número 12/2019 concede o título honorário de cidadão cantagalense ao senhor Cláudio Saionato Pará.
Artigo 1º. Fica concedido o título honorário de cidadão cantagalense ao senhor Cláudio Sainato Pará. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo 1º será entregue ao homenageado em data a ser marcada pelo presidente do Poder Legislativo. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 23 de setembro de 2019. Antônio Geraldo Moura Lima, vereador, MDB. Projeto continua em discussão. Resolução. Pela ordem, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Antônio Geraldo pela condecoração com o título de cidadão cantagalense, né, por estar transformando papel, né, como se diz, em cidadão cantagalense, pois eu digo que o papel revolucionou a polícia em Cantagalo e trouxe aqui um trabalho importante, tem mantido esse trabalho, as equipes estão acompanhando o papel nesse trabalho e a Polícia Militar de Cantagalo está sendo homenageada nesse título, vereador, porque tem feito um belo trabalho em nossa região. Parabéns, vereador. Boa noite a todos. É uma simples homenagem pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na nossa região, principalmente em Boa Sorte. Eles não saem de lá e melhorou muita coisa, entendeu? Lá tem a opção de, vamos dizer assim, espertinhos, entendeu? Perigosos, anda armado, entendeu? E ele moralizou muito Boa Sorte. Aqui também. E você vê falar em papel, tem respeito, entendeu? Porque a maioria eles não respeitam. Eles falam lá, eles são prendedor de ladrão de galinha. Eles vão embora, a gente vai para a rua vender porcaria. Então eu acho que ele, com o grupo dele, merece essa pequena homenagem, pelo trabalho que vem realizando. Obrigado. Eu também gostaria de parabenizar o Antônio Geraldo por essa... Vai ser agora um título de cidadão cantagalense ao Sainato. É das pessoas que eu tinha também em mente, dá por ele merecer esse título. Então está de parabéns o vereador Antônio Geraldo por dar esse título cantagalense ao Sainato. Tem mais alguém que queira discutir esse projeto do Antônio Geraldo? Então passamos em votação. E todos concordar, permanece como está, né? Então, aprovado por unanimidade dos presentes. Temos aqui o meu requerimento do vereador Simar Medina Ladeira, 060, 2019. Peço ao assessor que faça a leitura. Requerimento número 60, 2019. Requeiro, na forma do regimento interno em vigor, ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, para que, através da Secretaria Municipal de Obras, seja fornecida ao subscritor desta proposição, acerca da concorrência número 2, 2015, e da tomada de preços número 16, 2019, as informações abaixo especificadas. Número 1. Quais foram as empresas vencedoras dos certames? 2. Os contratos com as empresas vencedoras e a municipalidade foram assinados? Em sendo positivo, solicito cópia dos contratos. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo cumprir com a obrigação de fiscalizar todos os atos administrativos do município, conforme dispõe o artigo 31 da Constituição Federal de 1988. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 8 de outubro de 2019. Ocimar Merim Ladeira, Pulunga, vereador, PSD. É um requerimento que eu podia fazer verbalmente, uma alegação simples para o secretário e o prefeito, como qualquer vereador, mas não fica bem claro para a população que queira fazer essa pergunta dia a dia para a gente. Então, é melhor fazer um requerimento que a gente tenha a resposta para mostrar, né? A água, por exemplo, eu acho que a gente podia, até se com a prefeitura, no caso, vamos dizer, passado, futuro, hoje, se faltou água, pouca água por tal lugar, tinha que ser um troço emergencial, né? Não precisava esperar fazer licitação, mas fez a licitação, acho que foi feita em julho, quando eu estava entrando em junho, né?
e está até agora sem fazer água. Então o pessoal fica me perguntando, Bruno, foi a licitação em junho e não saiu a água até agora? Aí fica bem explicado, já expliquei, então é só por isso. Alguém queira perguntar? Senhor presidente, eu só estou com uma Tem dúvida. no BNH também, Novo Horizonte? Não, eu só estou com uma dúvida, porque o requerimento não fala qual o assunto. Ele só fala que é da tomada de preço e ele não fala o assunto. O assunto, então, é a água de Campo Alegre, é essa? Não, só fala os números, não fala o assunto que é. Então é a água de Campo Alegre. a água de Campo Alegre. Essa tomada de preço e essa licitação é referente à água de Campo Alegre. Não fala. Então, mesmo assim, a gente faz verbalmente aqui. Não, tudo bem. É porque a gente que não água de Campo Alegre e Novo sabe a Horizonte. tomada do número que a gente não sabe de que assunto que A trata. água. Esqueceram de botar Então água. tá bom. certo. Obrigado. Sendo feito verbalmente aqui pela Câmara, a gente tem como acrescentar esse no requerimento. Não, porque está aqui na minha... Bem, a gente sabemos que é água, né? Isso. A gente quer saber a empresa. Bem, agora estamos no requerimento 061/2019 do vereador Tadeu Leite, que é Carlos Tadeu da Silva Leite. Né? Eu retirei por enquanto, mas vou votar em discussão depois. Então, Vossa Excelência vai retirar o requerimento? Hoje ainda? Tudo bem. Tudo bem. Mas, Vossa Excelência, eu acho que não precisava retirar. A gente vota e só altera o requerimento só. Tá, vamos votar então e fazer a alteração. Que a gente Isso, coloca que a água, aí especificamente da água de Campo Alegre. Então tá bom, é a água de Vila de Campo Alegre. Isso. Tá certo. Está em discussão o projeto de lei de requerimento então, do vereador Ocimar. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos à votação. O vereador que concordar permanecer como está. Está aprovado por unanimidade do presidente. Obrigado, Serginho, pela ideia. Agora temos o requerimento 061 do vereador Tadeu, Carlos Tadeu da Silva Leite. Requerimento número 61/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O vereador Carlos Tadeu da Silva Leite, com fundamento no artigo 31, incisos 1º e 5º da Constituição Federal, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno desta Câmara Legislativa, requer que, ouvido o soberano plenário, seja encaminhado ao Executivo Cantagalense o presente requerimento com os pedidos de informações conforme segue. Número 1. Existe em nosso município programa de controle da população de ratos e baratas, mantendo um diagnóstico atualizado da situação, avaliando as distribuições e os fatores condicionantes para a não propagação destas populações, de maneira de termos medidas de controle? Número 2. Se sim, quais são os períodos de dedetização e desratização nos bueiros das vias públicas de nosso município pela secretaria competente? 3. Se não, qual o suporte dado pelo Poder Público Municipal aos munícipes quando da infestação de ratos e baratas nos bueiros das vias públicas? Justificativa. A manutenção dos bueiros do município, com sua periódica limpeza, dedetização e desratização, são fundamentais para a conservação do equilíbrio ambiental e para a preservação da saúde pública. Recebemos inúmeros relatos de moradores de vários bairros, inclusive das proximidades do Hospital de Cantagalo, nos alertando sobre a manifestação de ratos e baratas nos bueiros, gerando riscos à saúde dos moradores e causando os mais diversos transtornos. Avistar ratos e baratas durante o dia significa uma considerável infestação, pelos ratos e baratas terem um hábito noturno e os ratos costumam roer, sem ingerir, materiais como madeira, cabos de fiação elétrica e embalagem de alimentos para gastar sua dentição e para chegar aos alimentos. As infestações de ratos são não somente embaraçosas, mas também um risco à saúde pública, e esses animais carregam doenças e bactérias que causam intoxicação alimentar e são uma grande fonte de alergias em pessoas.
O rato é tido como transmissor potencial de cerca de 38 doenças ao homem e animais domésticos, quer pela contaminação de alimentos por fezes e urina, quer indiretamente através de pulgas que os parasitam e de todas as doenças transmissíveis. A de maior importância atualmente, em termos do estado do Rio de Janeiro, é a leptospirose. Entre os humanos, os ratos de esgoto são a principal fonte de transmissão de leptospirose e essa infecção ocorre, geralmente, após o consumo de líquidos e alimentos, como também por contato direto da pele, principalmente se houver feridas, com água contaminada pela urina destes roedores. Diante do exposto, as informações solicitadas darão condições para avaliarmos a política municipal empregada no combate aos ratos e baratas que estão proliferando nos bueiros de nosso município. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 8 de outubro de 2019. Carlos Tadeu da Silva Leite, vereador, DEM. Requerimentos estão em discussão. Pela ordem, senhor presidente. É um requerimento que é mais um dos requerimentos. O que acontece é o seguinte, é que nós, não só eu, como vários vereadores nessa casa, ou todos, né, ou quase todos, todos os anos, ficamos aí fazendo indicações, né? Indicações, como acabou de, agora há pouco, usar a tribuna, o vereador Roséia comentou que no córrego Lavrinhas está lá cheio de mato, lixo, enfim, e vendo ratos e por aí afora. Então, não é só num bairro, são em vários bairros do nosso município que vem acontecendo e que todos os anos nós estamos aqui batendo na mesma tecla, né? Fazendo indicações, pedindo ao governo que tome atitude e no qual eu acho que isso aí, esse requerimento, eu quero saber o programa, se estão fazendo regularmente. Porque se está fazendo regularmente, ou o produto que está sendo usado não é eficiente, ou se estão usando, não estão usando de maneira adequada, enfim, tem alguma coisa que não está certo, porque quando você combate com atividade aquela situação, você reduz, né? E não é o que vem acontecendo. Todos os anos nós estamos aí, vai entrar o período chuvoso aí, já está se iniciando, graças a Deus, né? E daqui a pouco vai entrar as indicações e dizendo, não, mas nós não vamos poder desratetizar, nem detetizar, porque está chovendo. Aí nós vamos ter que aturar as baratas, os ratos, novamente, e enquanto isso estamos gastando aí com a saúde, né? Falando aí, eu não usei tribuna, não usei a fala na saúde, mas isso aí é prevenção à saúde do ser humano, e do qual a nossa saúde, apesar do nosso secretário ser muito ameno, ser muito bacana, mas não é novidade nenhuma dizermos que nós estamos gastando, que é o obrigatório é 15%, e estamos gastando 30%. Se estamos gastando 30% e a população nossa não aumentou, né, que é os indicadores aí do IBGE, o que está acontecendo é o seguinte, os programas que nós estamos fazendo não tá funcionando. Não está funcionando. E eu acho que esse requerimento, ele traz aí uma clareza, né, um pedido, para que o Executivo tenha um programa. E se tem, que apresente ele. Se existe ele não está funcionando. Então, temos que mudar. Então, é a maneira de alerta e pedindo aí ao Executivo que tome as providências necessárias, porque a indicação não vai adiantar de nada, né? Então, por esse motivo, eu fiz o requerimento e entendo que isso vai trazer economia na saúde do nosso município a partir do momento que tenha um programa adequado e que seja executado de maneira efetiva. E conto com o voto dos colegas aí. Muito obrigado. O requerimento do vereador Tadeu está em discussão ainda. Pelo nosso presidente, desde já eu sou a favor do requerimento realmente que ajuda o Executivo a tomar as providências, se não estiver sendo tomadas, né? Eu só discordo com relação à fala que gastar 30% na saúde, né, não é de hoje que gasta, sim, é de hoje que gasta, mas numa receita que não passa de 88 milhões, né, e a população ficando cada vez mais doente, não sei se é por causa dos insetos ou de rato, barata, mas teria que ver o tipo de doença que tem na secretaria em relação a isso, né. Agora, é um gasto, sim, alto, que a gente não tem onde tirar dinheiro. Enquanto a receita não for para 150 milhões, para a gente ter aí 15%, 30% desse valor, para poder cuidar da saúde, aí sim
a gente vai respirar com mais tranquilidade, né? E quem sabe os futuros governos, a gente tenha menos problemas de saúde e mais ação sobre ela. Mas, desde já, só vou do requerimento. Só não discordo da fala com relação a que a gente se gasta bastante e se gasta porque o povo está doente e precisa realmente de tratamento. Posso, senhor presidente? Talvez o vereador Paulinho não tenha entendido, ou eu não tenha me expressado bem. Bem, você, vereador, pode, porque é o todo o requerimento. Então. Eu quero dizer que, com todo respeito, Vossa Excelência, ou o senhor não entendeu a minha fala, ou eu não me expressei bem na minha fala. Posso dizer, eu não sou contra o gasto com a saúde. Eu estou dizendo que isso nesse requerimento é uma das maneiras de se diminuir o gasto com a saúde, porque ela não está sendo, isso é como os gastos não estão sendo, no meu entendimento, não estou dizendo que eu estou certo, que eu estou errado, mas não é interessante de maneira nenhuma você num ano gastar 25%, 27%, 28% e no ano seguinte você se gastar 30%. É sinal que a saúde não foi, os médicos, família, a situação não foi adequada, porque o entendimento meu é que quando você se gasta com a saúde, é para que se diminua os problemas a cada ano. Eu sou o contrário, eu não sou, que me desculpe aqui, eu não sou o governo anterior, por exemplo, que pregava, em termo federal, dizer aumentamos a Bolsa Família em tanto. Eu acho que nós temos que diminuir a Bolsa Família em tanto, quando o programa está funcionando. Então, é o que eu entendo da saúde. Quando a saúde está funcionando, se diminui os problemas. Onde eu fiz um projeto, uma indicação na semana passada, do qual foi a discussão, houve discussões, né, que é a do prontuário eletrônico, do qual nós votamos aqui, convencido pelo governo, de aumentar o valor da internet, que nós íamos diminuir o gasto com a saúde. E que até hoje o prontuário não aconteceu, né? O prontuário eletrônico. Então, eu entendo que gastar mais não é tão bacana. O bom é se gastar menos e bem gasto, né? Esse é o meu pensamento, da minha maneira. Não adianta eu fazer um terraço muito bonito na minha casa se a estrutura da minha casa está gasta. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. O requerimento continua em discussão. Pela ordem, presidente. Eu queria parabenizar o vereador Tadeu pelo requerimento e dos questionamentos que o vereador faz é quais são os períodos de dedetização e desratização nos bueiros das vias públicas do nosso município. Entendo que essa informação é de fundamental importância para que a gente possa saber como que é o planejamento nessa situação. Então, parabenizo o vereador Tadeu por esse requerimento. Obrigado, presidente. O requerimento Tadeu está em discussão. Eu esqueci. Pode ir. Só liberou de quem não veio? Parabenizo também o vereador Tadeu com relação à iniciativa do requerimento e acho que esse requerimento poderia gerar um cronograma público de atuação dessa equipe no sentido de desratizar. Um cronograma até que fosse amplamente divulgado, né, para saber exatamente quais são as áreas que estão recebendo esse tipo de serviço, quais irão receber, e para até o munícipe, avaliar se há uma racionalidade nisso, né? Se a atuação se deve ao fato de lá ter mais incidência, ou se é uma coisa meio aleatória, né? Meio aleatória que se dá, por exemplo, através de demanda de um ou de outro munícipe. Eu acho que a vigilância deveria
talvez até tenha isso, deveria fazer um levantamento, né, das áreas de maior incidência e, a partir daí, uma estratégia prévia de atacar esse problema com mais energia, né, no momento em que se detectar de que tem mais infestação em um e em outro lugar, e dar transparência a essas informações, para que a gente tenha, né, a devida noção, né, de como está sendo realizado efetivamente esse trabalho. De modo que isso poderia gerar até um calendário público de atuação dessa equipe no sentido de combater esses vetores de doenças no município. Então, queria até acrescentar, talvez o requerimento não abarque isso, né? Queria até acrescentar essa solicitação de que se torne uma informação pública, a partir de uma análise técnica de onde tem mais infestação e de uma estratégia que vai ser, obviamente, realizada para combater o problema. Muito obrigado e parabéns pelo requerimento. O requerimento do vereador Tadeu Leite está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos a votação. O vereador que concordar, permanece como está. Aprovado por unanimidade dos presentes. Finalizando, temos aqui um requerimento do administrativo do vereador José Augusto Filho. Peço a leitura desse requerimento. Ao plenário da Câmara Municipal de Cantagalo. Eu, José Augusto Filho, na condição de vereador desta Casa de Leis, com o apoio dos demais vereadores abaixo assinados, nos termos do parágrafo 1º do artigo 40 do Regimento Interno, venho requerer que o parecer, lido em plenário no dia 24 de setembro do corrente ano, com caráter terminativo, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ao projeto de lei número 62/2019, seja submetido para o fim de revisão, para a reapreciação do plenário desta Casa, pelos motivos que passo a expor. Dos fundamentos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ao apreciar o projeto de lei número 53/2019, de autoria da excelentíssima vereadora Emanuela Teixeira Silva, que trata da instituição em âmbito municipal do programa Da Porteira para Dentro, considerou que a referida proposição legislativa, apesar da evidente disciplina de atos administrativos a serem desempenhados pelo Poder Executivo, seria formal e materialmente constitucional, sem que, portanto, representasse qualquer ofensa ao princípio da separação dos poderes. Tanto assim o é que, entre outras disposições do citado projeto de lei número 53/2019, consta no seu artigo 4º a imposição ao Poder Executivo Municipal, entre tantas outras, de, a título de exemplo, realizar terraplanagem e aterros para a construção de casas, currais e instalações públicas, abertura, conservação e revestimento de estradas de acesso, construção e reforma de silos, etc. Assim, desperta curiosidade o fato de que, apesar de ter emitido parecer favorável ao referido projeto de lei, considerando-o plenamente de acordo com as disposições constitucionais vigentes, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ao apreciar o projeto de lei número 62/2019, que trata da obrigatoriedade de haver cadeiras de rodas nas repartições públicas do município de Cantagalo para uso de visitantes portadores de deficiência física, passou a entender que proposições de iniciativa de vereadores não seriam aptas a, de algum modo, gerar obrigações de prática de ato de gestão ao Poder Executivo. Assim, com todo o respeito que merece a pertinente comissão, sem a necessidade de se adentrar à análise específica da constitucionalidade dos projetos referidos, não pode adotar 2 pesos e 2 medidas para avaliar proposições legislativas que, apesar de diversas, tratam de matéria da mesma natureza, qual seja a imposição de prática de atos de gestão por parte do Poder Executivo. Em outras palavras, é afirmar que o argumento utilizado para a admissão de determinada proposição legislativa não pode ser invertido para a inadmissão de outra proposição que trata de matéria da mesma natureza. Do pedido. Sendo assim, é o presente requerimento para submeter o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, exarado no projeto de lei número 62/2019, ao plenário desta Casa de Leis, pedindo-se que, com base no exposto acima, seja ele afastado e retomado o curso do processo legislativo pertinente à aprovação da matéria. Cantagalo, 27 de setembro de 2019. Requerimento do vereador Zé Augusto.
Como eu já expliquei no pedido de vista, e antes do pedido de vista, eu tenho todo respeito pela Comissão de Constituição e Justiça, faço parte dela, sou membro da Comissão de Constituição e Justiça. Assinei o parecer do projeto da vereadora Manuela. Não existe hoje interferência nenhuma ao projeto da vereadora Manuela. Só que entendi que são projetos muito idênticos e a constitucionalidade de um e não constitucionalidade de outro traz um prejuízo para o projeto. O meu projeto tem uma grande importância, o vereador Zé mesmo apresentou uma indicação logo após, né? Eu acho que o projeto contempla as repartições públicas com cadeira de rodas e que é uma necessidade de atender até a lei de acessibilidade. Então, o que eu peço é que se mantenha a constitucionalidade do projeto de lei da mesma forma que está sendo mantido do outro projeto, para que a gente vote, né, o projeto e mantenha o projeto como para ser votado nessa Casa de Leis. Entendo eu que ele não vai trazer prejuízo, né, para a municipalidade. Obrigado, senhores. O requerimento do Zé da Outra está em discussão. Pela hora, presidente. É a primeira vez que a gente se depara com essa situação aqui na casa, né, de um vereador pedir a quebra do parecer da Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça. Por vezes eu também já tive projeto meu rejeitado. Então, depois de 2 anos e 9 meses, é a primeira vez que a gente está passando por isso. Primeiramente, eu queria dizer que a ideia, o intuito do vereador Zé é louvável, sem dúvida nenhuma, né? Ter as cadeiras de rodas em todas as repartições públicas não deveria nem ter projeto para isso, teria que ser uma iniciativa direta do poder público, do poder executivo. Mas nós não estamos aqui discutindo o mérito do projeto, se o projeto é bom ou ruim. Foi colocado nesse momento para a gente se o parecer da Constituição da Comissão de Constituição e Justiça deve prevalecer ou não. Agora, falando como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que nesse parecer assinou junto comigo o vereador Paulinho, muito embora Vossa Excelência diga que não há diferença entre um projeto e outro, mas no entendimento da comissão existe uma diferença sim. No projeto da vereadora Manuela, a vereadora regulamenta um serviço que já é prestado pela prefeitura. A prefeitura já possui os caminhões, já possui as máquinas, já possui motorista, já tem previsão de gasto com combustível, com manutenção. Então, é um serviço já prestado, com despesa já prevista, e essa despesa ela é gerada e ela é efetivada ao longo do ano. O projeto da vereadora visa apenas regulamentar esse serviço de forma até a restringir o serviço, acredito eu, porque sendo o projeto dela aprovado, vai se evitar o uso de máquinas, de caminhões, para fins particulares que não sejam da agricultura, da pecuária, da zona rural. Então, o projeto dela tem como objetivo a regulamentação e a melhor distribuição desse serviço. O projeto do vereador Zé é um projeto até mais simples, né, do que o projeto da vereadora Manuela, porém, obrigaria a prefeitura a adquirir as cadeiras de roda de forma imediata, e aí geraria uma despesa não prevista no orçamento. Então, a gente respeita a posição de todos os vereadores, mas na condição de membro e presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
eu tenho que emitir o parecer dentro da lei, dentro do que determina a Constituição Federal. É óbvio que, se esse projeto viesse do Poder Executivo, eu votaria de forma favorável, porque é louvável, como eu disse no início. Mas nós aqui, como membro da comissão, temos essa obrigação e esse compromisso de zelar pela constitucionalidade dos projetos. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Bom, eu encaro com grande tranquilidade esse tipo de discussão e vejo que é uma oportunidade de nós estabelecermos uma discussão sobre o processo legislativo, sobre os procedimentos adotados no processo administrativo desenvolvido nessa casa. Perdão, no processo legislativo desenvolvido nessa casa. Eu venho adotando como uma postura bem arraigada, primeiramente de não apresentar projeto autorizativo, nem que mexa nas atribuições do Executivo e nem que gere despesas. Eu, quando tenho uma ideia desenvolvida a partir de demandas dos munícipes, ou então, né, de reflexões sobre o que seria melhor para Cantagalo, e percebo que, quando eu constituo o projeto, tem um cheirinho de mexer nas atribuições do Executivo, eu apenso o projeto a uma indicação e mando. Eu sei que a probabilidade disso se efetivar é pequena, mas eu tento manter essa coerência de quando é autorizativo, quando demanda despesas do Executivo, eu não envio no formato de projeto, eu encaminho através de uma indicação. E tenho também, nessa casa, uma postura de votar contra esse tipo de projetos, até mesmo, obviamente, né, com o beneplácito da Comissão de Constituição e Justiça. Eu me lembro recentemente, ou não muito recentemente, que um projeto do vereador Sérgio, quando a gente estava votando aqui, me parece que só eu votei contra, pedi até minhas escusas ao vereador, falando, olha, não é nada pessoal, eu só entendo que tem um viés autorizativo e tal, e aí me dirigi diretamente ao vereador e votei contra o projeto. De modo que eu venho atuando assim nessa casa, né? Agora, tem um detalhe, eu acho que essa oportunidade é interessante, não somente para a gente comentar e discutir e avaliar esse tipo de posição da Comissão de Constituição e Justiça, mas também avaliar a coisa maior, questionar o procedimento interno de tramitação dos projetos nas comissões, porque eu vejo aí problemas também. E eu vou enunciar um problema aqui. Na Câmara Federal, quando um projeto é protocolado, ele passa, obviamente, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. Nenhuma outra comissão recebe o projeto, num primeiro momento. Só a CCJ. Por quê? Porque a CCJ tem a atribuição de dar um parecer terminativo. Se o parecer for inconstitucional, não é distribuído para as outras comissões. E o que é feito nessa casa é completamente diferente. É distribuído para todas as comissões. Eu, no ano passado, até aguardava o parecer da CCJ, porque eu não vou perder tempo. Eu fazer um parecer aqui, a CCJ fala que é inconstitucional e meu parecer não vai valer nada, né? Porque eu tenho que analisar através de um outro prisma, que é a questão da educação. Da conta das leis da educação, se coaduna com as leis da educação, da saúde, vai contribuir e tal, mas a Comissão de Constituição e Justiça tem que olhar a constitucionalidade, que não é a minha função. De modo que eu acho que a gente pode colocar aqui a baia essa discussão, né? Seria salutar para o processo legislativo nessa casa se a gente adotasse essa medida, que já é adotada
no Congresso Nacional, né? Você primeiro aguarda o parecer da CCJ e depois, a partir desse parecer, quando ele é favorável, se distribui para as demais comissões. E aí ninguém precisa ficar produzindo parecer que depois não vai valer nada. Então isso também é um aspecto importante que nós temos que avaliar, já que essa discussão está aqui sendo agora colocada em plenário. De modo que o que eu teria para colocar é exatamente isso, né, que eu tenho como costume não votar em projetos que são autorizativos, em votar em projetos que mexem na dinâmica do Executivo, que extrapolam as dinâmicas do Legislativo, indo até, né, as atribuições do Executivo e redimensionando essas atribuições, e também projetos que geram despesa. Né? De modo que eu, em princípio, nesse raciocínio, ao meu ver, nesse raciocínio, né, tanto o projeto do Zé da UTA é inconstitucional, quanto o projeto da Manuela também é inconstitucional. Né? Porque, tudo bem, o projeto do Zé gera despesa, e não pode. Pode sair projeto aqui que gera despesa. Mas o projeto da Manuela mexe na dinâmica de uma secretaria, reordena as atribuições de uma secretaria, e isso daí não é função do Legislativo fazer. Né? Então, há diferenças? Há, mas um peca por um lado, o outro peca por outro. Agora, eu acho que como resultado dessa discussão aqui, o que sair, saiu. O que for definido, eu acato. Se a Comissão de Constituição e Justiça continuar gerando pareceres favoráveis a projetos que, ao meu ver, né, não são constitucionais, desculpa, não são constitucionais, e se o consenso for esse aqui, porque tem vários projetos aqui, vários, que pecam dessa mesma situação. Né, de vários vereadores que pecam dessa mesma situação. Posso pegar aqui alguns. Né? Se abrir a porteira, né, esses outros aqui vão ser considerados também constitucionais. Né? E aí, o que fazer? Né? Nós vamos esperar a reação do Executivo para vetar tudo lá e depois voltar para cá, e a gente ficar ping-pongueando isso? Né? Então, essa discussão é salutar, e eu gostaria de afirmar aqui a minha posição, né, de votar contra projetos autorizativos que geram despesa mesmo. A gente já conversou, eu conversei com o Hugo várias vezes sobre isso, aqui no plenário e fora, mas enfim, né, a discussão é salutar e gostaria de afirmar a minha posição no sentido de votar contra projetos autorizativos que geram despesa. É a minha contribuição nesse momento. Muito obrigado. Requerimento do vereador Zé Augusto está em discussão. Vereador Tadeu. Pela ordem, senhor presidente. É um momento que traz dificuldade para essa casa, até mesmo porque estamos entre colegas e aqui nós temos uma harmonia entre a gente, né? E só que, diante dessa situação, cada um de nós temos que tomar a sua posição. No meu caso, por exemplo, eu, há 2 sessões atrás, pedi vista desse requerimento, porque eu tinha dúvida, né? Eu não tenho nada a favor A ou B, eu estou analisando os projetos. E hoje nós vamos votar a análise do requerimento. Aquele que cada um de nós vai votar com a sua consciência. Né? Nada pessoal contra um projeto ou outro, ou contra um requerimento. Esse é o meu entendimento. Nós estamos aqui, isso é uma casa de leis, e eu entendo que, no caso do projeto da vereadora Manuela, como a CCJ, do qual o vereador Hugo, o vereador Zé da UTA, o vereador Paulinho votou, deu constitucionalidade, eu entendo
também que é constitucional. Se eu fizesse parte, eu também votaria. Tem um adendo, né, que, no caso do projeto da vereadora Manuela, está, como disse o vereador Bosco, ela está regulamentando casos da Secretaria de Agricultura, do qual talvez não houvesse necessidade da vereadora estar tomando essa posição. Eu já falei várias vezes nessa casa que a Secretaria de Agricultura não tem um projeto. Não tem projeto. Se atende o produtor aleatório, né? Não tem um projeto para isso ou para aquilo. Então, daí então, surgiu a ideia da vereadora Manuela, do qual regulamenta os maquinários, o uso dos maquinários de que maneira. Porque também, se não houver isso, daqui a uns dias não se pode fazer mais nada. Porque um dia desse, não estou aqui, houve na batalha, né, uma denúncia que o maquinário foi lá e fez uma estrada. Estando regulamentado, tudo bem. Não estando regulamentado, vai surgir novas denúncias. Esse é o meu entendimento. Então, isso é uma maneira de regulamentar o serviço, o atendimento, porque aí já existe. Existe mais para um, menos para outros, mas existe. Existe aleatoriamente. Então, isso não vai mudar nada a estrutura. Eu acho que até vai organizar a estrutura da Secretaria de Agricultura, é o meu entendimento. No quanto o projeto do vereador Zé da Uta, excelente. O outro que não deveria ter chegado ao ponto do vereador Zé da Uta fazer o projeto. Eu acho que o Executivo, mais do que nunca, já tinha que ter visto que nos pontos, né, de sensibilidade, que há nessa sensibilidade, seja na rodoviária, nos postos de saúde, seja, enfim, teria que ter a cadeira para cadeirante, como tem no hospital, né? Tem lá, né, para o deficiente físico. Então, e chega um momento que o vereador fez a indicação, o projeto, eu acho excelente, jamais vou ser contra um projeto desse, mas que, na verdade, infelizmente, traz a gente para a dificuldade, que ele realmente cria uma despesa momentânea. Ele vai ter que, o Executivo vai ter que comprar algumas cadeiras. Quantas eu não sei, mas vai ter que ter essa despesa momentânea. Então, por esse motivo, e de mais a mais, por esse motivo, eu vou adiantar aí o meu voto a favor da CCJ, até mesmo porque daqui a pouco eu vou fazer um projeto aleatório que crie despesa, a CCJ vai votar contrário, e eu vou falar, não, espera aí, se o do Tadeu o plenário derrubou, se o do Zé o plenário derrubou, do vereador Zé Augusto, o do vereador Tadeu também, vai ter que derrubar. E nós vamos criar uma prática nessa casa. Então, eu acho que o entendimento, não me sinto à vontade em votar, com certeza, né? Mas eu tenho que votar com a minha consciência. Quem vai para casa e vai dormir sou eu. Se eu vou dormir ou não, é outro problema. Então, eu voto, nesse momento, a favor da não constitucionalidade, né? A favor contra o requerimento. Mas quero que o vereador Zé Augusto entenda bem, essa é a minha opinião, não é nada pessoal, dentro da lei que estamos discutindo. E muito obrigado. Vereadora Manuela. Pela ordem. Eu acho que essa discussão é muito importante. No dia que o vereador Zé Augusto chamou eu e o vereador... No dia que chamou para assinar junto a esse requerimento, eu acho que é importante essa discussão. É claro que as leis nessa casa, a gente tem um carinho muito especial, ninguém chega aqui e vota de qualquer maneira, né? A gente está aqui para... Desculpa aqui o telefone, que é um problema de casa aqui que estão me ligando. A importância dessa discussão, porque a gente vem para essa casa com o intuito de fazer o melhor, né? De dar o nosso melhor. Eu sou a favor da CCJ. Acho que, como o
como o vereador Tadeu Leite, o vereador Hugo, a gente gostaria aqui aprovar ao projeto do vereador Zé Augusto, né? Mas eu acato a CCJ, eu acho que essa casa deve acatar, e em relação ao meu projeto de lei, estaremos aí discutindo, se não me engano, na próxima semana, e a gente vai falar melhor. Em relação a essa regulamentação, eu tenho certeza que nessa casa, a maioria dos vereadores já escutaram esse problema em relação ao pequeno produtor rural, principalmente, que vem nos procurar e reclama: a Secretaria de Agricultura não pode fazer isso, às vezes fez para um, não fez para outro. E eu acho que esse projeto de lei vai ser em benefício não só ao produtor rural, mas em benefício a essa casa e à Prefeitura Municipal de Cantagalo. Precisamos regulamentar essas ações para evitar problemas para o Executivo, evitar problemas para o Legislativo. Mas, em relação a esse projeto, a gente vai discutir aí nas próximas semanas. E eu sou a favor aí a CCJ. Senhor presidente, só um minuto que eu vou atender uma ligação aqui. O requerimento do Zé da Uta está em discussão. Antes de Zé da Uta falar que é o autor, eu queria defender um pouco, falar um pouco sobre esse requerimento. João Bosco foi perfeito no que ele falou do requerimento sobre a CCJ, sobre os pareceres. Uma coisa é a gente normalizar, que seria ato do Executivo, não seria nosso. Aqui, eu estou chegando agora, eu fiquei confuso nesse requerimento que Zé da Uta está fazendo. Se pode, é claro, vai passar, o prefeito veta ou não, vai voltar para cá, vocês vão votar no veto ou não, né? Isso vai acontecer. Se pode para um, pode para outro. É só deixar explicado isso para o vereador, que acho que eu não estava entendendo, agora estou entendendo. Já aconteceu comigo, a derrubação do veto do parecer, pode ser derrubado. Pode acontecer na primeira vez, já aconteceu várias vezes já, na minha época. Mas claro que a gente tem critério na hora de dar o parecer, para evitar o veto do Executivo, né? Porque acaba se tornando, às vezes, o presidente desempatado. Mas claro que pode ser derrubado o veto da comissão. É só para entender um pouco o que está acontecendo aqui, acho que tem um projeto da Manuela e tem um projeto do vereador Tadeu. Para mim, eu como presidente, todos os dois é inconstitucional. Agora, pode votar e dar constitucional e ir para o prefeito vetar ou não. Então, está aqui meu esclarecimento, que eu não estava entendendo nada. Então, fica aqui a minha esclarecimento. Pela ordem, presidente, eu vou retornar ao assunto. Quando o vereador Tadeu fala das cadeiras, da mesma forma, eu acho que os postos de saúde, hospital, tem várias, não vai criar assim uma despesa. Tem vários locais que já existem as cadeiras de roda. Outros que necessitam de se colocar. Então, essa regulamentação, isso daí também vem de encontro a uma regulamentação. O outro projeto, quando os senhores falam, bom, a gente vai, da mesma forma que eu vou em defesa do deficiente físico, os senhores estão indo em defesa do produtor rural, que eu defendo também. Só que o que acontece? Da mesma forma, a criação de despesa é eminente. A criação de obrigação é eminente. Então, o que acontece? Eu até concordo que os dois são inconstitucionais. Então, o que temos que criar esses critérios. Quando o vereador Hugo fala que isso é um fato inédito, não, é um fato regimental. Na nossa legislatura, mas em 2013, na legislatura de 13 a 16, houve mais do que uma vez esses acontecimentos. Então, muitas das vezes, não é aqui crítica à comissão que eu faço parte, não. É uma coisa que é um acontecimento que, por um deslize, a gente acaba errando. Enfim, eu vou votar, né? Vou pedir aos colegas que concordam comigo por manter a constitucionalidade,
por derrubar a inconstitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça, porque eu entendo que tem o mesmo sentido os dois projetos. Todos eles, um cria obrigação de fazer e o outro cria uma pequena despesa aí com a obrigação de fazer também. Obrigado. Continua a discussão. O vereador Tadeu já falou. Agora é o... Mas que o vereador citou o meu nome. Citou o nome dele? Não. Vamos passar para Paulinho, depois você deixa a sua palavra. Pelo nosso presidente, o assunto ele é importante, né, como foi falado aqui pelos nobres colegas. Situações mais difíceis nós já passamos por essa casa, né, desses 2 anos e 9 meses, e cometer equívocos, né, é da natureza humana, né, mas eu, enquanto vice-presidente da comissão, junto ao presidente, nós chegamos a conversar muito rapidamente sobre a situação, fazendo a comparação entre os dois projetos, né? Uma coisa que já acontece, né? E uma situação que a vereadora quer regulamentar, mas eu vou deixar essa discussão no dia que for votado esse projeto. Eu já tinha uma posição com relação ao projeto da vereadora, mas na votação, mesmo dando pela constitucionalidade, eu posso tomar outra posição, até mesmo projetos que a gente vota aqui a favor e o prefeito lá junto com a sua equipe jurídica veta, e dependendo da argumentação, da justificativa, por que não, a gente não pode voltar atrás? Podemos sim, diante de uma nova posição em relação ao projeto. Mas com relação a esse requerimento do novo vereador Zé da Uta, ninguém aqui, né, vereador Tadeu, falou muito bem, é questão pessoal, é questão de uma situação que tem que ser analisada e cada um tem que tomar posição naquilo que acredita. Eu vou votar pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo projeto incondicional, que foi dado aí pelo presidente e eu como vice-presidente, e o projeto da vereadora eu vou discutir no momento certo, na hora certa, verificando, né, realmente se procede, se é a mesma coisa ou não, para me tomar uma posição. Mas, por hora, minha posição seria votar contra o requerimento. Tadeu, pode falar rápido aí. Obrigado, presidente. Rapidinho. É só para... no meu entendimento, vereador, eu me expliquei bem, nada pessoal contra o senhor, pelo amor de Deus, que não há isso, e nada pessoal, e nada contra o projeto, até mesmo porque eu sou super a favor, só que na fala do senhor eu não entendi, porque o senhor disse que também está regulamentando, que já existem as cadeiras. Se já existe, então não tem por que ter o projeto, porque a cadeira ela é usada pelo usuário que há necessidade dela, que está necessitando dela, não é o caso do produtor que precisa da máquina para fazer um platô, fazer enfim, abrir sua estrada, ou abrir, limpar um açude, enfim. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só para... O que eu disse, se foi mal entendido, é que já existem unidades que têm, outras não. Entendeu? Os vereadores aí conhecem meu posicionamento, eu não tenho coisa nenhuma por pessoal, isso daqui é questão de opinião, e os senhores sabem que eu respeito a opinião de cada um com todo respeito, não tem... Então, na questão regimental de pedir a derrubada do parecer da CCJ, é uma coisa regimental e que a gente tem esse direito de estar discutindo aqui, muito salutar a discussão, muito no nível, né, que poucas vezes a gente vê essa discussão. Então, eu volto a defender a minha posição, mas respeitando a posição de todos os senhores, sem nenhuma restrição. Obrigado. João Bosco. Eu também acho que essa discussão
Também acho que essa discussão é salutar, né? A minha fala inicial foi nesse sentido, né? Quero parabenizar o vereador por incitar essa discussão aqui, importante, né? E nós não estamos aqui discutindo a importância dos projetos, são importantes sim, né? Da Manuela, excepcional, do Zé também, enfim. O que a gente está questionando aqui é se há ou não vício de origem, né? Essa é a discussão que está sendo colocada aqui. E, em função disso, como esses projetos estão em stand-by, em compasso de espera, porque tudo vai depender da decisão aqui, eu tomei uma iniciativa de retirar as minhas emendas, né, do projeto da Manuela. Já que há esse questionamento, já que há essa reflexão, eu vou retirar as 2 emendas que eu apresentei ao projeto da Manuela e vamos aguardar, portanto, a decisão da maioria. Muito obrigado. Alguém quer discutir o requerimento do Zé da Uta? Esse requerimento, quem aprovar ele, está derrubando o parecer do CCJ. Ninguém quer discutir, passamos só a votação. Como vota o vereador Zé Augusto? Eu voto a favor do requerimento. Como vota a vereadora Manuela? Como vota o vereador Paulo Henrique? Agora sai. Contra o requerimento. Como vota o vereador Paulo Henrique? Contra o requerimento. Como vota o vereador Antônio Geraldo? A favor do requerimento. Como vota o vereador Serginho? Contra o requerimento. Como vota o vereador João Bosco? A favor do requerimento. Como vota o vereador Tadeu Leite? Contrário ao requerimento. Como vota o vereador Hugo Guimarães? Contrário ao requerimento. Como vota o vereador Oséias? A favor do requerimento. Então o requerimento ganhou o requerimento favorável por 5-4. Não, favorável. Contrário ao requerimento, mas é contrário a... Foi aprovado, 5-4. Favorável. Você votou contrário, né? Como vota o vereador Zé da Uta? De novo. Favorável. Como vota a vereadora Manuela? Contrário ao requerimento. Como vota o vereador Paulo Henrique? Contrário ao requerimento. Como vota o vereador Antônio Geraldo? Favorável ao requerimento. Como vota o vereador Sérgio Cabanati? Contrário ao requerimento. Como vota o vereador João Bosco? Favorável ao requerimento. Como vota o vereador Tadeu? Contrário ao requerimento. Como vota o vereador Hugo? Contrário. Porque eu esqueci de marcar. E como vota o Oséias? A favor. Então empatou, então. Eu vou seguir, os que me falaram aqui, 5-4 foi rejeitado, então, o requerimento. Minhas contas deu empate, mas... vamos lá, então. Nada mais... É porque eu... não, está certo agora. Eu entendi agora. Foi rejeitado o requerimento, rejeitado o requerimento do vereador José Augusto. Então, mas houve-se já esse procedimento de cancelar o requerimento sem de rejeitar botar em plenário, rejeitando o parecer do vereador, sem o requerimento do vereador Zé da Uta. Questão de ordem, presidente. Tá, pode falar. André. Foi rejeitado meu requerimento, foi mantida a inconstitucionalidade do projeto de lei das cadeiras de roda. Projeto, qual o número? 062. Foi 5-4. Então, nada mais havendo ser tratado, deixo anunciado para outro dia da próxima sessão o requerimento 062. Senhor presidente, só para justificar, o vereador Ciro mandou mensagem para mim, para pedir para justificar a ausência dele, que ele está com infecção de garganta. Falou, obrigado, vereador. Um requerimento do Carlos Tadeu da Silva Leite para uma condição de votação. As moções que vou apresentar,
dos conselheiros tutelares do Cimar Merinadeira, que vai ser entregue na próxima sessão. E agradeço a presença de todos do Põe em sessão. Boa noite a todos.